iniciando o segundo vídeo do Tribunal do Júri, aqui na live, tá? Tô gravando aqui pros senhores. Viu, Stephanie? Tô gravando aqui. Se ficou alguma beirada aí que você não assistiu, depois vai estar lá o meu áudio no YouTube pra você acompanhar direitinho. Mas vamos lá, vamos com coragem. Terceiro princípio vetor, lá do artigo 5º da Constituição Federal, do Tribunal do Júri. Soberania dos vereditos. Você tá aí, Stephanie? Não saiu não, né? Você tá assistindo a aula aí, né, Stephanie? Soberania dos vereditos. Vamos lá. Soberania dos vereditos. Senhores, a soberania dos vereditos, ela é uma garantia, é um princípio constitucional importantíssimo para o Tribunal do Júri, que determina que quando o Tribunal do Júri decide pela condenação de alguém, ou decide por uma determinada produção de prova, desde que seja de acordo com a legislação, essa decisão é soberana. Há um outro exemplo aqui de verificação da soberania dos vereditos. Por exemplo, no primeiro júri, o cidadão foi condenado a 12 anos de cadeia, por exemplo, 10 anos de cadeia, no homicídio. A defesa apelou e conseguiu comprovar lá no Tribunal de Justiça, em grau de apelação, que os jurados julgaram contrário à prova dos autos. Em algum momento lá, os jurados julgaram contra a prova, contrário à prova dos autos. Se o tribunal reformar a decisão por esse motivo, mandar submeter o cara a novo e último julgamento, esse cara pode ser condenado ou absolvido. Mas se segunda vez e última for condenado novamente, a condenação dele já foi pré-fixada. Ela jamais vai poder ser superior ao primeiro tribunal do júri. Tá? Ainda que, de acordo com a instrução, pudesse essa pena ser maior na hora do juiz fixar a pena. A pena, portanto, já foi delimitada no primeiro tribunal do júri, não pode ser maior que aquela. É um exemplo, depois a gente vai estudar isso como matéria técnica, com calma, que externa o princípio da soberania dos vereditos no tribunal do júri. Tá? Beleza? Como é que tá meu áudio aí? Tiago Silveira. Beleza, Silveira? Você tá me ouvindo? Todo mundo me ouvindo aí? A Stephanie parou de responder. Será que ela saiu? A Joyce falou que o áudio estava cortando também. Beleza. Lucrécia, você não tá vendo eu não, Lucrécia? Eu não vou mexer aqui não, porque esse troço ainda vai dar pau aqui. Deixa assim mesmo, né, Lucrécia? Senão ainda mexe aqui, esse trem cai aqui, a gente perde a aula. Vamos continuar assim no áudio? Vamos continuar? Quem tá sem a visão aí, me escuta aí no radinho. Escuta aí no radinho. Beleza. Vamos lá. Então, o primeiro aqui, terceiro princípio vetor. E o quarto princípio vetor, lá da Constituição Federal, atenção para a prova, que eu posso colocar isso aqui de forma muito sutil, viu, Luciano? Ô, Lobreja, muito sutil isso em concurso público, eu posso julgar com isso. O Tribunal do Júri, quarto princípio vetor. O Tribunal do Júri é competente, segundo o artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, para o julgamento dos crimes tentados ou consumados, dolosos contra a vida. Só que às vezes a gente esquece do crime tentado. O Tribunal do Júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida consumados. Tá? Consumados. Apenas. Aí tá errado. O Tribunal do Júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não são todos os dolosos, né? Os dolosos contra a vida
previsto no artigo 74, parágrafo 1º. Quais crimes? Artigo 121 ao 127 do Código Penal, excluído o homicídio culposo. São todos crimes dolosos contra a vida, só aqueles. Então ele é competente para o julgamento desses crimes nas duas modalidades, tentada e consumada. Então, às vezes o cara pratica uma tentativa de homicídio contra a vítima sobrevive, né, tentativa de homicídio, e ela pode ser que ela seja ouvida, se ela tiver condição de saúde, pode ser que ela seja ouvida lá no tribunal do júri, lá no plenário, a vítima. A vítima não morreu, não? Que isso, gente? Eu vim aqui no tribunal do júri. Como é que a vítima tá aí? A vítima não morreu, não? Não. Eventualmente não morre. E ela é ouvida, beleza? Então o tribunal do júri, ele é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quais crimes? Artigo 121 ao 127, excluído o homicídio culposo. Nessa forma, artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Não só para os crimes consumados, dolosos consumados, mas para os dolosos tentados também. Eu, na minha inocência, como estudante de direito na minha época, né, inocência acadêmica, vamos dizer assim, né? Uma vez eu fui no júri lá, começou o júri, o juiz chamou a vítima. Vamos ouvir agora. É a primeira a ser ouvida, inclusive. Mandou tirar o acusado do plenário, para o acusado não intimidar a vítima, né? Vamos tirar agora o acusado do plenário, vamos ouvir a vítima. Eu assustei, falei, não, a vítima? A vítima, porque ela sobreviveu à tentativa de homicídio. Tá? Atenção para isso, porque pode ser que eu trabalhe com isso numa múltipla escolha, para ver se o aluno tá velhaco, tá? Tá esperto aí. Ótimo. Vamos pro próximo slide lá, Lucrécia. Próximo slide, quinto slide aqui. Eu vou... deixa eu ver quanto que eu tô de tempo aqui. 9h30. Vamos lá. Vamos trabalhar mais. Competência do Tribunal do Júri, né? Crimes consumados e tentados. Olha lá o primeiro item do quinto slide. Artigo 121 ao 127, né? Artigo 70, nesse artigo 70, não, corrija, artigo 74. Tá? Já vou fazer uma correção de ofício aqui, ó. Artigo 74 do Código de Processo Penal. Só ver aqui na internet aqui, só para conferir. Artigo 74. Beleza. Corrige aí no slide 74. Vou corrigir no meu aqui, ó. Artigo 121 ao 127, nos termos do artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Lembrando que dos crimes consumados e tentados, eu tiro ali, no rol do 121 ao 127 do Código Penal, eu tiro o homicídio culposo, tá? Professor, mas e aquele homicídio culposo no Código de Trânsito, lá no artigo 302 do Código de Trânsito, que o cara, eventualmente, quando ele pratica homicídio, ele, praticou homicídio bêbado. Como é que funciona isso lá no tribunal, nos crimes de trânsito? Eu posso falar no dolo eventual, na culpa consciente, né? Seria dolo eventual. Se for dolo eventual, o cara é submetido a júri. É possível isso hoje em dia? Ainda é possível. Depende da tese fixada pelo promotor de justiça. Né? Porque o que é o crime doloso? É quando o cara quer praticar o crime, não é assim, Luciano? Ou ele assume o risco de produzir o resultado. Esse que é o crime doloso, na definição do Código Penal. Por isso, a tese do dolo eventual, que é o cara, sabendo que está fazendo um negócio errado, ele assume o risco de produzir o resultado. Você não pode beber, você está trêbado. Você vai dirigir para quê? Ele dirige e mata uma pessoa. Então pode ser que o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, no Código de Trânsito, que ele ofereça a denúncia não por crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, que seria a culpa consciente, e sim pelo dolo eventual, submetendo o cara ao tribunal do júri, a primeira fase do tribunal do júri, né? A fase inicial do júri. Beleza? Ótimo. Observações aqui, do artigo 128 lá do Código Penal, que trata lá de duas excludentes de licitude,
que, quando verificadas no caso concreto, essas duas excludentes de licitude acabam por revelar um crime contra a vida, em tese, né? Eu vou eliminar a vida de alguém. Quando isso acontece, o legislador autorizou que isso acontecesse, né? Então, quando eu pratico um aborto, por exemplo, aborto é júri. Então, quando eu pratico crime de aborto, a rigor, competência do tribunal do júri. Excepcionalmente, eu vou ter duas excludentes de licitude, nos moldes do artigo 23, né? Das excludentes de licitude lá do artigo 23, aqui no Código Penal, no artigo 128, no tipo exclusivamente, né? Que são excludentes de licitude, nós temos duas previstas pelo legislador. A primeira, duas. Vocês vão até atualizar o Código Penal de vocês aí, ó. Atualiza aí com o dedinho digitando, depois você anota, põe um papelzinho e anota e cola ali no meizinho, põe um post-it ali no meizinho do Código Penal, no rumo do artigo 128, para vocês estudarem para concurso, para exame de ordem, e para minha prova também, que pode ser que caia. Eu fiz, é lógico que eu não cobrei do jeito que eu vou falar aqui, olha que curioso, mas eu citei esse habeas corpus 124.306 aí, na matéria de ética jurídica do primeiro período, que me colocaram para dar aula depois de muitos anos no primeiro período. Estou adorando. Primeiro período. E casou direitinho com o tema ética jurídica. Não vou entrar no mérito da questão aqui, mas os alunos entenderam e responderam à altura. Né? Lógico que eu pedi uma opinião do aluno no contexto da matéria de ética jurídica, ética profissional, criticando a decisão do ministro Barroso aí desse HC 124.306, tá? Então vamos lá. Excludentes de licitude. Eu tenho duas excludentes de licitude legais que não vão submeter a pessoa ao tribunal do júri. Percebam que eu trabalho com competência do júri do 121 ao 127. Porque os 128 já são lá as hipóteses excludentes de licitude. Primeiro, aborto necessário. Quando for necessária para salvar a vida da gestante, que o médico promova o aborto. Que o médico pratique o aborto. Vou praticar um aborto aqui, porque senão a mãe vai morrer. Deus que nos livre, né? Tem que praticar esse aborto, senão a mãe morre. A ideia da legislação é: vamos salvar a mãe, porque a mãe, em tese, pode ser que ela possa gerar outros filhos depois. E vamos eliminar a vida do feto. Então, é um caso de risco de vida, risco de morte. E se o médico tem que escolher entre a vida da mãe ou do bebê, a lei manda o médico escolher a vida da mãe e retirar o feto, praticar um aborto, tá? Com esse pano de fundo, que talvez a mãe no futuro possa ter outro filho. Ou às vezes ela também é mãe de outros filhos, precisa de cuidar dos outros filhos. Assim, é uma opção de política criminal isso, tá? O médico, nessa situação de desespero, ele precisa de uma ordem judicial? Pergunta para a prova. Estou falando de excludente de licitude no júri, tem a ver com a matéria. Então o médico está lá naquela emergência lá no parto. Ou mesmo que não seja durante o trabalho de parto. Pode ser 2 meses antes. Não precisa ser na hora do pau quebrando lá do menino nascer, não. Pode ser antes. Esse médico precisa de pedir autorização judicial. Primeira pergunta para N2. Não precisa. Esse médico precisa, professor, pelo menos de registrar um boletim de ocorrência para se resguardar e praticar o aborto? Não precisa de boletim de ocorrência, tá? Basta que ele emita um laudo assinado por testemunhas, demonstrando o risco do bebê em relação à mãe, né? Ele vai fazer isso através de um laudo, vai ter que justificar isso não só para efeito de responsabilidade criminal, mas para efeito do seu órgão de classe, o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Medicina.
não é? Vigilância sanitária também. Então ele vai dar um laudo lá dizendo por que procedeu aquela manobra. Estou só voltando o áudio aqui, só um minutinho. Deixa eu falar, viu? Vamos lá, vamos lá. Olha, vou gravar essa aula e, se necessário, a outra, tá? Só um minuto.